do Senhor para sempre. A paz do Senhor a todos. Vamos colocar em pé, meus amados, em nome de Cristo. Jesus, o Filho de Deus, sendo exaltado, adorado neste lugar. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor em nome de Cristo Jesus. A paz do Senhor, amém. Feche os olhos. Adora o Filho de Deus. Esse vírus que se chama Jesus Cristo, que nos salvou, que nos libertou, que nós dois temos uma morada no céu. E hoje é um dia importante para nós, a Santa Ceia do Senhor. Olha para dentro de você, faz um exame na tua vida, vê como você está diante do teu Deus, como você tem agido na obediência da palavra, se a palavra está fazendo algo novo dentro da sua vida, dentro do seu lar, que verdadeiramente sua vida foi transformada, que você foi liberto para a glória do nome dele, pelo sangue dele sobre a sua vida, que resgatou do pecado. Faça um exame na sua vida, peça perdão pelos seus pecados e participe dessa mesa tão gloriosa que é hoje. Aleluia. Deus vivo, Deus glorioso, Deus maravilhoso, Deus conselheiro, Deus Pai, Pai da eternidade, nosso príncipe, o nosso Rei Jesus, aquele que fala, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que está aqui hoje. E nós estamos te adorando, nós estamos te glorificando, nós estamos dizendo que tu és o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Senhor. Abençoa a tua igreja, teu povo que está chegando, e nessa noite seja uma noite de bênção, uma noite de vitória, uma noite de salvação, uma noite de libertação, uma noite que devemos glorificar e exaltar o teu nome, porque o Senhor nos libertou. Nós estamos livres para te adorar, nós estamos livres para te glorificar, nós estamos livres para dizer que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, Pai. Abençoa, Deus amado, o ministério de louvor, ó Espírito Santo de Deus, que através desses louvores que eles vão atuar, possamos, Senhor, te adorar em espírito e em verdade, possamos sentir a presença, a unção do Espírito Santo. Abençoe nosso pastor, abençoe o ministério da igreja, abençoe os pastores, Senhor Deus, pastor Ivanildo, pastor Cristiano. Tome em tuas mãos todos nós, Senhor, e nos dá, Senhor Deus, uma noite tremendamente abençoada para a glória do nome de Jesus, que vive e queira para todos sempre. Amém. Graças a Deus, nesse espírito de adoradores, poder sentar em nome de Cristo Jesus. Adorado entre nós. Respire agora em mim, Senhor.
jovens e adolescentes tiveram um trabalho abençoadíssimo. Lucas, Mateus 5, versículos de número 3 diz assim: capítulo 5, versículo 3 diz assim a palavra do soberano Senhor: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amém, igreja? Amém. Há ocasiões em nossas vidas, dias em que as exclamações, perguntas, elas são dirigidas ao Senhor, como por exemplo, por quê? O que está acontecendo? Mas também palavras que ocorrem de pessoas. Tenha coragem, amigo. Seja determinado, tenha ânimo, colega. Não consegue nos livrar de nossas depressões morais, dos problemas que ocorrem, da mente muitas vezes turbada. Sim, porque nossas necessidades, elas são mais profundas do que as psicológicas. Muitas vezes surgem em nossas mentes questionamentos, mas o que importa é que nesta noite, principalmente, nós contemplamos a presença daquele que é o Senhor, que traz a verdadeira paz. E Jesus Cristo está neste lugar. Ele caminha neste santuário. Ele está presente neste ambiente. Louvado seja o nome do Senhor. E a verdade é que o homem, apesar da sua boa vontade e das conquistas que ele tem alcançado dia após dia, muitas vezes com espírito determinado e engenhoso, é um indigente espiritual. Está perdido. Por que isso? Porque está-se Jesus. Com Jesus há segurança, há a verdadeira paz. Por isso Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então são momentos como esse que nos coloca na nossa mente a certeza que Jesus Cristo voltará. E Jesus Cristo está voltando. Amém, meus amados? Nós louvamos a Deus, porque a palavra do Senhor continua viva e eficaz. Podem sentar em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. De Deus. Você quer isso? Sabe por quê? É a boa notícia. Deus não desistiu da sua família. Louve a Deus por isso. Irmãos, quero agradecer ao diácono José Maria, irmã Elielma Orlando,
por esse trabalho que se encerrou na tarde deste dia, já no final da tarde deste dia, o retiro espiritual. Lucas, Letícia e o pequeno Luiz, pelo apoio dado ali ao trabalho, irmã de Jane, irmã Bruna, por apoio. Você, papai e mamãe, que liberaram os seus filhos, porque confiaram nesta instituição, nas pessoas que foram responsáveis por conduzir esses adolescentes jovens até aquele local. A liderança desta casa de oração, as orações que foram realizadas, e aos jovens e adolescentes que foram determinados e abriram seus corações não para a vida dos líderes, mas para Deus, honrando ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esta casa de oração tem sido uma casa de oração em que a obra tem sido assim realizada de maneira ordeira e de maneira decente. Por isso que as coisas acontecem, porque Deus, a boa mão do Senhor, está sobre este lugar. A Ele a honra, a glória e o louvor. Queremos saudar os nossos visitantes, aniversariantes. Você que fez aniversário na semana que se encerrou ontem, esteja à vontade, pode vir aqui à frente, nós estaremos orando por você. Você que está fazendo aniversário hoje, da mesma forma, se sinta à vontade, em nome de Cristo Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Graças a Deus, podeis sentar em nome de Cristo Jesus, coral ou estandarte com a oportunidade. Salve estandarte, salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Cristo a trombeta lá no céu manda tocar, quando vinha poderoso a morrer. E aos inimigos dessa terra meu Jesus encontrará. Quem fizesse então chamada lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim. Leve o louvor, mas com a mensagem profundamente gloriosa. E é assim que Deus realiza a missão dele na vida de cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus seja louvado e que a palavra do Senhor continue movendo o coração de todos nós em nome de Cristo. Nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento maravilhoso na tua presença. Deus, por cada visitante que está aqui nesta noite, por cada irmão, por cada criança, cada adolescente jovem.
Nós louvamos o teu santo nome pela tua presença neste lugar. Deus, toma os dízimos nas ofertas que foram colocadas aqui, que tudo venha a ser feito, Deus, com sabedoria, para a honra e a glória do teu nome. Manifesta o teu poder, Senhor Deus, nesses dízimos, nessas ofertas, que tudo venha a ser feito, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade. Deus, ministra ao nosso coração a tua palavra, Senhor Deus, fala conosco nesta noite, de acordo com a tua vontade, que hoje seja uma noite de salvação, que hoje seja uma noite de libertação, Senhor, para a glória e a honra do teu nome. Graças a Deus, Deus seja louvado. Coral Brilho Celeste, com a oportunidade em nome de Cristo. Salva a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos fazer a apresentação, ou reapresentação de pessoas nesta noite e estão sendo reintegradas a esta casa de oração, voltando a fazer parte do nosso convívio. Gostaria que a irmã Zilene Maria dos Santos, ela se colocasse em pé, por favor. Lá atrás, conhecida nossa, conviveu com um bom tempo conosco, teve um período ali em Arco Verde. Meu neto, Tiago Henrique da Silva, eles estão já, podemos colocar como integrante desta casa de oração. Nós louvamos a Deus por isso e louvado seja o nome do Senhor. A irmã conhecida como Zina, uma diaconisa, e permaneça em pé, por favor. E também Andriele Soares Bezerra. Andriele é da nossa convivência já há algum tempo, foi para Recife, esteve lá no Grande Recife morando por algum tempo, está de retorno. E Anderson José Soares, o esposo, e nós louvamos a Deus, porque eles desejosos estão, Andriele, voltar a esta casa de oração e ele fazendo parte desta obra. Nós louvamos a Deus por isso. E a igreja recebe os amados como? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Acho que vai sair um pouco mais forte, né, irmãos? Sejam Bem-vindo, em nome de Jesus. Deus seja louvado, ao nosso Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O nosso abraço fraternal em Cristo Jesus. Os avisos: terças, ensaio do coral Brilho Celeste, 19 horas, coral estandarte às 20 horas. Quarta-feira, culto de doutrina, 19h30. Quintas-feiras, 14 horas, círculo de oração. Sexta-feira, manhã com Deus, 6h30 às 7h30. Culto da unção, noite da vitória, 19h30 às sextas-feiras. Culto da mocidade, sábados, 19h30 horas. Domingos, escola bíblica dominical, 9 horas da manhã. E à noite, culto divino, 19h30. Batismo nas águas. Pastor Cristiano, já na próxima semana, estará recebendo aqueles que estão desejosos de passar pelas águas batismais no mês de setembro, nas festividades da igreja. 9º Congresso da Mocidade, próximo sábado e domingo, dia 12 e 13 de julho, às 19h30, tema: em busca do verdadeiro avivamento, baseado em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. União masculina, segunda quinta-feira do mês, dia 10 do mês corrente, mês de julho. União feminina, terceira terça-feira do mês, culto das guerreiras, dia 15. Vai ser na casa da irmã Germinha, que mora
aqui na estadual, na estrada, do lado esquerdo. Nós estaremos dando mais informação já mais próximo. Culto de ação de graças, 19h30, dia 19 de julho, vai ser no sábado, na casa da irmã Vanilda. Ali a irmã, por favor, se coloque em pé. A residência da irmã é na BR, numa casa acima da casa de material de construção, ali do Torres, comercial Torres, irmão Léo e irmã Dora. É ali que ela reside e nós louvamos a Deus por isso. Aniversário do ciclo de oração, 23 anos. A paz do Senhor, amém? O nosso aniversário do ciclo de oração, 23 anos, vai ser no dia 26 desse mês, 25 do 7, vai começar às 18 horas. E quem vai estar conosco é a nossa irmã Ionara Medeiros, cantora Ionara Medeiros, ali de Caruaru, com a banda dela. A banda dela são as filhas, a filha, a nora, o marido, o esposo, o genro, são famílias. E é um grande testemunho que ela tem do Senhor ter feito algo tremendo no meio da família dela. Então ela vai estar aqui conosco nesse dia. E vai começar às 18 horas. Espero que todos estejam aqui convidados, dia 26 desse mês. Amém? Vamos estar depois também colocando na internet, anunciando, e vai ser uma bênção no nome de Jesus. Graças a Deus, esses eventos têm sido assim divulgados de uma maneira bem objetiva, clara, inclusive através das redes sociais. E nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá. As crianças seguindo para as salas em nome de Jesus, Ministério de Louvor. Que este louvor ele tem uma mensagem que fala, o título é A Hora do Salvador. Mas o Salvador ele está em todo momento, não é no único momento como esse. Ele está presente na vida daqueles, evidente através do Espírito Santo, daqueles que um dia conheceram a verdade e acreditaram que Jesus Cristo é o Salvador. E Deus vai falar mais um pouco ao seu coração. Acalme o seu coração, tenha confiança nele, porque Ele tem reservado para você o melhor, para você e a sua família. Vamos colocar em pé. Aleluia. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando nas marcas só restam feridas. Que coisa boa é ter você nesta noite, nesta casa de oração, experiências que temos passado com o Senhor, resposta que o Senhor tem nos dado, temos obtido assim respostas tremendas e gloriosas, o Senhor nos renovando, nos dando força, saúde espiritual, nos dando aquilo que nós necessitamos e nos dando o melhor na visão dele, evidente. Romanos capítulo 10. Eu creio que você está aqui nesta noite porque você ama a Deus, ama Jesus Cristo, porque você crê que na existência de um único Deus, o Senhor verdadeiro e fiel, a palavra dele é desta forma, fiel e verdadeira, também porque você ama a sua família. Portanto, que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Cristo Jesus. Passei 3 dias aí difícil,
pensei que não daria para estar aqui nesta noite. Não tinha, a voz ainda está um pouco pesada, um pouco pesadona, mas graças a Deus estou me recuperando. Já na manhã deste dia houve uma mudança tremenda. Creio que é a boa mão do Senhor. O Senhor me deu a resposta também. Estava com um sinal aqui já antigo, e a Aparecida falou: olha, vai lá ver isso aí. Aí fui, a doutora me encaminhou para o cirurgião, né? E, em suma, as orações ocorrendo, e o negócio subiu, só tem uma pintinha. Mas o Ivanildo não teve conversão, está um negócio meio. Aí eu falei: já tem que ligar lá para a marcação e dizer: ó, não estou indo não, porque já está resolvido o negócio. É a boa mão do Senhor. Amém, igreja? Assim diz a palavra do Senhor. Porém, que se diz, uma pergunta: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás. E é o Senhor Jesus que faz isso. Pai, nós te louvamos por esta oportunidade de aqui estarmos, Deus amado, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. O Senhor acalmando o nosso coração, o Senhor Deus nos dando diretrizes para que aqui possamos realizar o melhor para o teu reino, de maneira decente e com ordem, e principalmente para o louvor, a honra e a glória do nome de Cristo que vive e reina para sempre. Toma em tuas mãos, Deus amado, a vida de Walter. Não sei de detalhes, mas está hospitalizado e necessita, Deus amado, de uma ação poderosíssima da parte do Senhor. Eu creio que o Senhor abre portas onde não tem paredes. O Senhor, Deus amado, é o agente especial. O Senhor é o médico dos médicos, e todo empecilho caia por terra em nome de Jesus. Que a equipe médica já esteja preparada, e tudo aquilo, Deus amado, que for necessário já foi providenciado pelo Senhor, porque Tu és o Deus provedor, Tu és o Senhor que nos dá respostas tremendas e gloriosas. E portanto, Deus amado, nós agradecidos somos ao Senhor em tudo, e em nome de Jesus continue falando conosco. Amém. Podem sentar em nome de Cristo. A palavra de Deus, amados, é mais do que um relato da criação. É interessante que me chama a atenção que a humanidade, o ser humano criado por Deus, né, ele é criado, é criatura, se torna filho depois que se declara do Senhor, depois que confessa Jesus Cristo. É a palavra que diz. Até então, se não fez, ele é criatura. E a criação de Deus é especial. O homem, o ser humano, quando eu digo homem, o termo homem, eu estou falando do homem e da mulher nesse contexto. É tão especial que a palavra coloca lá em Isaías 43:7 diz: formei e fiz para a glória do meu nome, para a glória dele. Veja como você é especial. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz a palavra do Senhor, de uma forma muito objetiva e clara: buscai ao Senhor, de maneira mesmo, buscai a Ele de todo o coração, buscando esse Senhor a cada momento. Você busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão o quê? Acrescentadas. Você vai ver no contexto, acima o texto diz sobre o cuidado que ele tem com as aves, com o lírio do campo, formosos, mais formosos o lírio do campo do que
O próprio Salomão, que se vestia de uma maneira pomposa, suas vestimentas chamavam a atenção. É esse Deus. Veja como eu e você não somos especiais. Não somos melhores, mas especiais para o Senhor. Como é importante que assim entendamos. E esta palavra, ela é o documento que comprova a transação feita, realizada para a redenção da nossa alma, a transformação do homem, realizada através de quê? Do sacrifício de Cristo. Ou seja, podemos dizer que é um recibo de compra. Ele comprou cada um de nós pelo seu sangue vertido ali no Calvário. Um alto preço que eu e você não suportaríamos. Por isso, a importância que devemos dar ao sacrifício do nosso Senhor. O alto preço que Ele pagou, infelizmente hoje, começa na minha vida, irmãos. Começa em mim. Se brincam muito com a verdade, com aquilo que a palavra passa de maneira clara e objetiva. Mas vai chegar o tempo que haverá o ajuste, ou seja, vai ser chamado para dizer o porquê de não ter tomado uma decisão, de não ter buscado ao Senhor. Está registrada na palavra de forma fiel todo o processo redentivo, todo o processo de absolvição conduzido pelo nosso Deus. Não teve outro meio. E esse processo qualifica Jesus Cristo como homem, o ser único mediador entre o pecador e Deus. Se comprova através da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz a palavra: porquanto há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ele se fez homem para quê? Para cumprir uma missão. E essa missão foi cumprida. Foi para o Calvário, para o local conhecido como Caveira ou Gólgota, e naquele lugar ele ali sofreu no meu e no seu lugar, pagando um alto preço, deixando a mensagem, e esta mensagem do que ele estava para realizar ou realizando, glorificando ali o seu nome, bendito seja o nome do Senhor. E as Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo, porque assim diz a palavra: 40 homens foram separados, chamados, e inspirado pelo Espírito Santo, recebeu a mensagem da parte do Senhor. Não é algo qualquer, é algo que tem o selo do nosso Deus. E esse selo, amados irmãos, é algo que nós não questionamos a confiabilidade universal para testificar e garantir a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo. Esse testemunho do Senhor é verdadeiro e absoluto, que o próprio Jesus é chamado a palavra. É o próprio Jesus. É chamado a palavra e a verdade. E nós confirmamos isso. João capítulo 1, versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sua natureza divina, 100% Deus, e a natureza humana, 100% homem. Isso comprova. A sua natureza humana, ele sentiu fome,
Senhor que veio a este mundo com a missão para se cumprir, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o Filho único. João 14,6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho é o único, está definido. O artigo já diz tudo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro meio. Há muitos argumentos, há muitas colocações que são feitas, mas que não condiz com aquilo que a Bíblia Sagrada relata ou fala. Só existe um mediador, e este mediador está nesta noite presente neste lugar pelos olhos da fé. Ele está no candeeiro, ele está neste ambiente, acalmando o seu coração, mostrando para você que possa estar com a sua mente turbada, que Ele é aquele que liberta o homem, que Ele purifica a mente, para que o homem possa dizer verdadeiramente: o meu Senhor vive. João 17,17 diz: santifica-os na verdade. Olha a palavra, irmãos, olha a expressão verdade, que tem sido tão chutada nos dias atuais. Falam mentiras como verdades. É o que nós temos vivenciado por este mundo afora, e pessoas têm sido conduzidas de uma maneira tão triste, lamentável. Porque eu falo isso? Porque eu tenho sido muitas vezes questionado. E ele coloca, é o Senhor colocando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A expressão, o termo, a palavra verdade, duas vezes colocadas, confirmando, deixando muito evidente o que o Senhor, Ele não tem mais nada para provar para nós. Já está escrito: louvado seja o nome do Senhor. E essa verdade é reafirmada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Lá no Salmo 119 diz a palavra, no versículo 160: apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos, ou seja, a palavra. Nós estamos adorando aquele que é a palavra desta noite, aquele que vive e viverá eternamente, que é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e o será eternamente. É aquele que acalma o seu coração, é aquele que te dá força para você caminhar nos momentos mais conturbados da vida, fazendo com que você acredite. Ele pode te enviar ao médico, ao profissional da saúde, e dizer: vá, mas a boa mão dele está nessa causa. Mas também pode não permitir que socorra, mas curar você de uma maneira tremenda e gloriosa, como tem feito. Não seguimos, amados, numa fé vazia, com um Deus incapaz de salvar. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, falando de Jesus Cristo, à nossa semelhança, mas sem pecado. Que coisa tremenda! Não havia pecado nele, não havia nada que desabonasse a sua conduta. Não havia pecado, tomou o nosso lugar. E a nossa salvação é fruto de uma crença irracional.
porque simplesmente alguém chegou e te convenceu. Mas quem trabalhou no seu coração e na sua mente foi o Espírito Santo. E diz a palavra que está presente na vida de todos aqueles que um dia passaram a confessar Jesus como Senhor e único Salvador. Esta salvação está fundamentada, aleluias, num documento eterno, inquestionável, através da palavra de Deus. Você pode dizer nesta noite que o seu nome está registrado no livro da vida, de forma definitiva, sem nenhuma dúvida. João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bendito seja o nome do Senhor. Conhecereis a verdade, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, irmãos, quando conhece a verdade, quando caminha com Cristo, não há como ser envolvido por palavras que não têm fundamento na palavra de Deus. Você pertence ao Senhor. Diz a pessoa que está do seu lado: você pertence a Deus? Pertence mesmo? Você foi chamado para representá-lo, qualificado para representá-lo nesta terra. Uma redenção definitiva dada pelo Senhor. Mateus 4,4 diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus te abençoe, e que você continue entendendo aquilo que o Senhor, Ele tem como mensagem para o seu coração, que a sua mente continue sendo purificada pela palavra do Senhor. Alguém certa vez disse assim: nossa salvação foi tão bem projetada e harmonizada. Houve harmonia, projeto e harmonia, que Deus, por ter misericórdia dos pecadores e estar em paz com eles, sem comprometer sua verdade e justiça. Curva sua cabeça nesta noite em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos. O Senhor, Deus amado, nos comprou com alto preço, por um preço que jamais, Deus amado, a nossa mente entenderá, transcende o nosso entendimento, e nós não merecíamos, mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de prosseguirmos a vivenciar momentos muito tenebrosos neste mundo, mas o Senhor tem livrado os seus, e a nossa gratidão a Ti, pela Tua graça, este favor imerecido, nós te louvamos e graças damos ao Senhor em tudo, em nome de Jesus. Adoradores do Rei, por favor. O maior de todo mundo, Ele tem o nome, é o Criador de todas as coisas. Deus está mudando a sua história. Se você crê, agradeça a Ele. O maior de todo mundo está mudando a sua história. Eu não sei como você se encontra neste lugar, como você está aqui esta noite, como você chegou a este ambiente,
Nós louvamos a Deus logo, provavelmente no meio desse culto, recebendo a mocidade que foi agraciada pelo trabalho realizado de uma maneira muito abençoada. Mas eu não sei como você se encontra. Você que talvez não tenha participado desse momento com a juventude, os adolescentes, do dia de ontem para o dia de hoje. Mas se você ainda não tomou uma decisão em Cristo Jesus, você precisa tomar. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Ele te dá uma oportunidade nesta noite, talvez mais uma oportunidade, ou a primeira. Mas se tem alguém nesta noite que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você pode sair do seu lugar e nós estaremos orando por você. Não é decisão coletiva, mas individual. A salvação é individual, não tem outro meio. E nosso costume não é protelar, ou seja, expandir o convite. Eu não vejo necessidade para isso, mas de deixar a colocação. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a oportunidade está aberta e pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Alguém? Você pode dar o sinal a alguma de suas mãos. Deus continue a abençoá-los em nome de Cristo Jesus. Vamos nos preparar para a ceia em nome do Senhor. O Senhor, em Lucas capítulo 22, versículos 15 e 16, diz assim a palavra do nosso Deus: desejei muito comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Esta foi a última Páscoa, ou Santa Ceia, que o Senhor ali ministrou naquele momento. O Senhor, Ele nos substituiu no Calvário. Ele diz: este é o meu corpo oferecido por vós. Da mesma forma o vinho, o precioso sangue que foi derramado por nós. O Senhor nos deixou o convite: tomai, comei e bebei. E a finalidade desse convite: fazer isto em memória de mim, a gloriosa esperança. E ele fecha um texto: dará um dia, e o retorno dele será para conduzir junto a ele aquele povo que se converteu, que aceitou Jesus como Senhor e único Salvador. Vamos colocar em pé em nome de Cristo Jesus. Os alimentos, ou melhor, os elementos, pão e vinho, preparados de uma maneira organizada, com todo cuidado, porque se trata de algo, de uma prática que nós temos, que requer obediência, zelo e determinação de fazermos com toda o cuidado. Então o pão e o vinho representam respectivamente o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi ali o corpo perfurado e o sangue vertido naquela cruz, sofrimento no meu e no seu lugar. Que o Senhor continue nos abençoando, e esses elementos nós declaramos que já abençoados pelo Senhor, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para sempre. Podeis sentar, meus amados, em nome do Senhor.
Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor. Vamos colocar em pé, meus amados, em nome de Cristo, o pão que representa o corpo do nosso Senhor. Participemos do pão. Exaltado seja o Senhor para todo sempre. Este é o cálice da nova aliança. Vamos trocar os nossos cálices em nome de Cristo. Aliança. Participemos do vinho. Seja exaltado o Senhor para todo sempre. Quilômetros atrás, alguém foi enviado. Esse alguém tem o nome Jesus Cristo, Senhor. Graças a Deus, Deus seja louvado. Presbítero Antônio, Deus continue abençoado. Em nome de Cristo Jesus. Ali com Jéssica. E nós louvamos a Deus por isso. Deus seja exaltado sempre. Pai, te louvamos e graças a Deus, ó Deus, pelo Espírito para o Deus em tua presença, Senhor. E Ele continua, Senhor Deus, no decorrer desta semana, nossas casas, nas ruas, onde estivermos, Pai. Nós devemos louvar e bendizer o teu nome. Estamos com o coração pronto para ouvir e receber a tua palavra, dia após dia. Ó Deus, eu quero que nos guie, que nos conduz pelo caminho da vida, o caminho do céu, que é Jesus. Nós queremos te louvar, Senhor, cada vida aqui presente, cada família. Nos leve paz para os nossos lares. Nos dá, Senhor, abençoado na tua presença. Que a tua mão esteja estendida sobre as nossas vidas, para nos livrar, nos guardar de todo o mal, Senhor. Porque sem ti não somos nada. E usa as nossas vidas para a honra e glória do teu nome. Nós queremos te agradecer, te louvar por cada vida, por cada vitória, cada bênção na vida de cada um de nós, que o Senhor tem derramado e que o Senhor irá derramar em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre cada vida presente neste lugar, sobre cada lar representado e cada família representada nesta casa de oração, e todos digam amém. Deus seja louvado, e a bondade de Deus é algo que impacta a nossa vida. Deus é bom, as misericórdias dele são infinitas, ele ama você.